Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta manhã aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para te adorar. Obrigado a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, os alimentos, enfim, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos que nós alcançamos das tuas mãos a cada dia, pela tua infinita graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque tu és santo e vives para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado também pela vida dos irmãos que já chegaram. E por aqueles que estão a caminho desta casa de oração, pedimos a tua proteção, Senhor. Trá-los em paz. E nesta manhã, Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração, o nosso culto de gratidão ao teu nome, que é santo e bendito para sempre. Usa o teu filho que vai ministrar a tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, venha de encontro às necessidades de cada um de nós. E se nesta manhã está alguém enfermo aqui, Senhor, estenda as tuas mãos para curar, Senhor, e opera as maravilhas no meio do teu povo, ó Deus. Também, Deus, eu peço uma bênção para aqueles que estão nos assistir através da internet, Senhor. Estenda as tuas mãos e dá a tua bênção, Senhor. Abençoa o lar de cada um e que a paz esteja, Deus, a reinar, ó Deus, segundo o teu querer, dentro do lar de cada um daqueles que estão também a nos assistir a partir deste momento, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos, sê conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua eterna glória, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Estamos na terra prontos a marchar, a batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé, a batalha pertence ao Senhor. Estamos na terra prontos para marchar, a batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Amém. Quando o inimigo vem contra ti, a batalha pertence ao Senhor. Luta, tem coragem, não há que temer. A batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. O poder das trevas vem contra ti, a batalha pertence ao Senhor. Estamos debaixo do poder de Deus, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor.
Deus de vitória. Aleluia. Aleluia. E mesmo quando andamos sobre as águas e as ondas se levantam contra nós, Deus é o Deus que está connosco. Aleluia. O sol até se pode pôr, pode ficar uma escuridão tremenda à nossa frente, mas Deus é aquele que está connosco. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. És digno de toda a honra, Senhor, todo o louvor, Pai. Obrigado, Pai, porque cuidas de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és Pai, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te damos graças esta manhã, Senhor, porque Tu és Pai, Senhor, porque cuidas, Pai. Porque deste o Teu Filho Jesus por nós, Senhor, na cruz do Calvário, Deus. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar
as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Erga a tua voz ao Senhor esta manhã. Só a igreja. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louva ao Senhor esta manhã. Erga as tuas mãos e mostra a tua gratidão para com Ele. Mostra a tua gratidão para com o Senhor por todas as tempestades, por toda a escuridão que tem havido na tua vida, e o Senhor tem sido aquele que tem feito mudar esse cenário. Aleluia. Louva ao Senhor, diz-lhe o quanto Ele é bom, diz o quanto Ele é maravilhoso para ti. Diz o quanto Ele tem sido preponderante na tua vida. Aleluia. 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 Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Só a Ti queremos proclamar. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor. Obrigado porque podemos estar reunidos no Teu nome, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, e que esta manhã possamos abrir o nosso coração, Senhor, e proclamar, ó Deus, o Teu louvor, Pai. Que possamos proclamar o Teu amor, Senhor. Que possamos proclamar a gratidão que vai dentro do nosso coração, Senhor. Aleluia, Pai, que as nossas bocas possam abrir, Senhor. Ó Deus, e que possamos dizer de peito aberto, Tu és o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Esta manhã não te deixes ficar pelo silêncio. Louva ao Senhor. Amém. Com fogo. Aleluia. Declara que Ele é santo. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Deus. Aleluia. Tu és bom, Deus. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Oh, Santo, Santo é o Senhor. A terra se
com tua glória. As nações vêm entregar honra e louvor ao teu nome. Que esta glória brilhe em nós, para que o mundo possa ver. Teu louvor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, para ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Aleluia. Proclama, declara que o Senhor é bom. Aleluia. Tu és santo, Deus. Estás acima de todas as coisas, Pai. Oh, Senhor. Santo, santo é o Senhor. A terra se enche com tua glória. As nações vêm entregar honra e louvor ao teu nome. Que esta glória brilhe em nós, para que o mundo possa ver. Teu louvor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, para ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Teu louvor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, para ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Que esta glória brilhe em nós, para que o mundo possa ver. Teu louvor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Aleluia, vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Aleluia, a ti, meu Rei. Aleluia, a ti, meu Rei. Tu és santo, Deus. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Teu louvor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, para ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Uma vez mais, teu louvor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Teu louvor vou proclamar. Ergue os braços ao céu, amém. A ti eu cantarei.
Aleluia, Senhor, só Tu és digno. Santo és Tu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão bom, não há coisa melhor que estar na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no louvor do seu povo, aleluia. E para o povo de Deus é um privilégio tremendo quando podemos começar pela manhã a louvar e a glorificar este Deus tão maravilhoso que tanto tem feito por nós. Nós queremos também aproveitar para dar um caloroso bem-vindo a todos aqueles que nos visitam neste dia, porque o nosso desejo é que, em primeiro lugar, cada visita se sinta na casa do Pai muito bem. Esta é a casa do Pai. Em segundo lugar, que aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, ouçam a palavra de Deus que nos instrui sobre o caminho que temos que percorrer para que verdadeiramente encontremos Deus. E Deus quer encontrar-se com o homem. Deus já fez todos os esforços ao enviar o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós queremos saber se nesta manhã está entre nós alguém que é a primeira vez que nos visita. Pode manifestá-lo levantando o seu braço, está ali uma visita, muito bem. Há mais alguém que nos visita? Se visita, não tenha vergonha, diga que é visita, nós queremos dar um bem-vindo. Então nós vamos dizer a todas as nossas visitas que estão bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faz favor, amados, de ficarem sentados. Aleluia. Glória a Jesus. Eu nesta manhã, eu gostava de falar de um personagem da Bíblia que é uma figura de Cristo. É interessante que na história sagrada, e nós temos vários personagens, e alguns deles são como figuras de Cristo. Ou seja, houve um cuidado da parte de Deus em permitir que alguns personagens da Bíblia, eles desde o seu ministério ou a sua vida, apontassem para áreas que mais tarde se iriam revelar na pessoa de Jesus Cristo. Isto, para nós, dá-nos uma autenticidade da própria palavra, como uma palavra divina, porque só Deus sabe os tempos e as estações. Só Deus conhece o futuro. E eu quero dizer-vos que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Querido irmão, querida irmã, prezada visita, se verdadeiramente as nossas vidas estão em Deus, o nosso futuro está garantido. Nós não temos que temer o amanhã, porque se as nossas vidas estão, na verdade, nas mãos de Deus, elas estão guardadas e protegidas por Ele. E em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 37 a 39, claro que não vamos ter tempo para estudar estes 3 capítulos, mas vamos extrair algumas verdades na vida de José. Este homem, este jovem, passou a ser homem, passou a ser o segundo na terra do Egito, mas que encontro pelo menos 12 pontos nos quais ele está já a apontar para aquilo que Jesus foi. E a história de José, além de ser um exemplo de virtudes morais, porque é um exemplo de virtudes morais. E, meus irmãos, nós temos da parte de Jesus um convite para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Todos nós, como cristãos, todos nós como pais, como as irmãs, como mães, como cidadãos, como pessoas, somos chamados para aprender de Jesus. Infelizmente, e digo isto com muita tristeza,
Há hoje pessoas que querem ser modelos de outros, mas nós queremos ser modelos de Jesus Cristo. Amém? E outra coisa também muito interessante é que há pessoas que, em vez de seguirem os passos de Jesus, em todos os aspectos da sua vida, só olham para aquilo que lhes interessa. Mas nós não temos que olhar para aquilo que nos interessa, mas temos que olhar para toda a palavra de Deus, porque toda ela é proveitosa para corrigir, para redarguir em justiça. Então nós não temos o direito de excluir partes da palavra de Deus e pegar em outras que de alguma maneira nos favorecem e esquecemos que há a palavra de Deus que não nos favorece, mas está lá para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Então, meus amados irmãos, cuidado. Quando nós usamos a Bíblia apenas para nos satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa carne, satisfazer a nossa maneira de ser, e esquecemos-nos que a Bíblia também serve para nos ensinar. E que Jesus, acima de tudo, foi exemplo em todas as coisas. Em todas as coisas. A começar por dizer aos seus discípulos que ele tinha vindo para servir e não para ser servido. Que ele tinha vindo para dar a sua vida em resgate de muitos. E hoje, infelizmente, vemos tanta gente que não quer servir, mas quer ser servido. Gente que quer estar no pedestal. Gente que quer estar na ribalta. Gente que quer estar, digamos assim, a ser projetado. Quando nós somos chamados para projetar Jesus nas nossas vidas. Então José é uma das figuras de Cristo. É interessante que só 1500 anos depois do acontecimento da vida de José é que Jesus nasceu. Ou seja, 1500 anos antes já se estava a apontar através de uma figura humana a vida de Jesus Cristo. Claro que José não é a única figura que temos no Antigo Testamento. Nós temos outras figuras que prefiguram a pessoa de Jesus. Isto para nós entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, queiramos ou não queiramos admitir, eu quero dizer-vos, Deus está no controle de todas as coisas. Nós às vezes achamos que há uma injustiça, nós às vezes achamos que não é desta forma, achamos que não é daquela forma, mas eu quero dizer-vos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Gostemos ou não gostemos, entendamos ou não entendamos, uma coisa temos que saber, ou acreditamos que a nossa vida está nas mãos de Deus ou não acreditamos, irmãos. E Deus tem muitas formas de trabalhar, e Deus tem muitas formas de operar, e Deus tem muitas formas de fazer, que às vezes eu não entendo, mas Ele nunca faz as coisas mal feitas. Ele nunca faz as coisas para nosso prejuízo. Ele nunca faz as coisas para nos fazer mal. Mas Ele faz todas as coisas porque nos ama e porque quer o melhor para nós. O grande problema é que nós às vezes temos ideias pré-concebidas. E pensamos que as nossas ideias pré-concebidas vão ser realizadas. Mas Deus tem todo o poder e toda a autoridade para dizer não, não é assim. Se tu verdadeiramente me deixas de estar no controle da tua vida, sou eu que vou fazer o que quero em ti e não tu o que queres fazer. E é importante que nos submetamos debaixo da potente mão de Deus. E certamente, irmãos, mesmo que aqui tenhamos que passar por dificuldades, por lutas, por provas, e irmãos, querem mais as provas que José passou? Quem é que conhece a história de José? Levanta a mão. Quem conhece? Até é melhor ao contrário. É melhor ao contrário. Quem não conhece a história de José? José do Egito. Poucos. Então estão mais familiarizados com esta história. Primeiro, José, diz a Bíblia, era amado pelo seu pai. Vamos lá
a Gênesis 37:3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Claro, irmãos, que eu não acredito, e às vezes há problemas de tradução, que José fosse mais especial que os outros. Mas entendamos um pouco a história. Os irmãos de José já eram muito mais velhos. José era pequenino, era um jovem. E é normal que fosse o cuidado de toda a proteção. Isto acontece a todas as pessoas que têm filhos mais velhos e filhos mais novos. Claro que todos nós temos etapas da nossa vida. Inclusive nós próprios temos etapas que nem queremos andar com os nossos pais. Quando chegamos à adolescência, quem quer que o pai vá ou que a mãe vá, não, nem me leves à porta da escola, deixa-me aí longe. Ou seja, os próprios filhos fazem essa diferença, não é? Em não querer a manifestação de carinho e de amizade dos seus próprios pais, porque acham que isso fica mal, não é? Que ir agarrado ao seu pai, ir abraçado ao seu pai. E, irmãos, esta cultura não era diferente. É verdade que há uma tendência de nós protegermos aqueles que são mais vulneráveis, de proteger aqueles que são mais pequenos, de proteger aqueles que ainda não se sabem defender. E penso que é isto que acontecia aqui. Israel, portanto, ele tinha um amor, de alguma maneira, especial para com esse filho da sua velhice. E cuidava dele, e diz que lhe fez uma túnica, que claro que na cultura oriental era um símbolo de amor, de respeito, de querer muito. Nós às vezes, quando oferecemos um presente, nós não estamos preocupados, geralmente, nós estamos preocupados se é cor amarela, azul, vermelha, a não ser que alguém tenha apetências, vocês já sabem, não é? Pelo futebol, então acha que aquela cor é melhor que a outra. Mas, geralmente, não se pensa que, eu vou comprar verde porque verde é esperança, ou vou comprar azul porque é a cor do céu. Não, oferece-se, e não há mais um pensamento. Mas, na cultura oriental, e nós temos que entender a Bíblia, muitas vezes, por cultura, o que é cultural. E o grande problema é que há pessoas que querem transformar o que é cultural em doutrina. E este tem sido o erro dos anos e até, muitas vezes, nas nossas igrejas. Querer pegar em algo cultural, que era para aquela cultura, era para aquela época, era para aquele momento, e transformar a cultura em doutrina. Infelizmente, todos já cometemos esses erros. Nós temos que ter cuidado, porque uma coisa é o que é palavra, é o que é doutrina, é o que é ensino, outra coisa é aquilo que é cultural. Por exemplo, nós não usamos aqui o véu, a não ser que alguém queira usar, o véu na cabeça das irmãs. Mas provavelmente na cultura judaica, nos tempos antigos, era importante que as mulheres usassem o véu, porque era um sinal que estavam debaixo da autoridade do seu marido. Era um sinal de respeito para com o seu marido. Aqui, na cultura portuguesa, hoje por hoje, não é esse o problema. Então, a não ser que alguém goste de usar um lenço na cabeça, não entendemos que seja. Mas se alguém usar, não temos nada contra isso. Entendem o que estou a dizer? Porque é cultural. Agora não podemos dizer, não, é doutrina. Não é doutrina, é cultural. E as culturas mudam de acordo com os lugares. Por exemplo, se formos é verdade que não fazem isso hoje, mas na Escócia os homens usam saias. Agora imagina se eu hoje vir aqui para o púlpito da igreja com uma saiazinha, não é? Os irmãos iam pensar que eu já estava do outro lado, ou eu estava maluco da cabeça. Claro que eu não vou trazer uma saiazinha aqui para a igreja, porque não é a minha cultura. Não é a minha cultura, não nasci nessa cultura. Mas se tivesse nascido nessa cultura, trazer uma saia ou não trazer, os irmãos não iam dizer nada. Porquê? Porque sabiam que essa é a cultura. Então nós temos que ter cuidado daquilo que é nossa cultura e aquilo que é doutrina, que é a palavra de Deus. E aqui, efetivamente, esta túnica de cores era como um prestigiar alguém. Claro que vocês sabem que todos os seres humanos têm um problema que se
chama inveja. Inveja. E a inveja, ela tem que ser crucificada na cruz. Nós não podemos caminhar e viver com inveja no nosso coração. A inveja não é de Deus. Eu não tenho que ter inveja de nada, nem vocês devem ter inveja de nada. Inveja vem do inferno. Inveja é pecado e nós não temos que ser invejosos. Há pessoas que olham para os outros e invejam aquilo que as pessoas têm. Mas, meus irmãos, nós devemos contentar-nos com aquilo que temos e não devemos invejar as coisas dos outros, porque a inveja não é de Deus. E, infelizmente, os irmãos de José tinham inveja. Então, o que vemos aqui é que Israel amava, mas também Cristo é o amado Filho de Deus. E, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que José era amado pelo seu pai, nós somos amados pelo nosso Pai eterno. E Jesus amou a humanidade. Jesus amou a humanidade a um ponto que mais ninguém amou como ele amou. Entregou-se, deu-se, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E a Bíblia diz sobre Jesus em Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em segundo lugar, José foi desprezado pelos seus irmãos. José foi desprezado pelos seus irmãos. 37:4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, pergunto, o que é que aconteceu com Jesus? Onde é que estavam aquelas multidões que receberam os alimentos, que receberam a cura, que receberam a amizade, inclusive os discípulos de Jesus? Porque nós costumamos falar de Pedro, mas os outros não foram diferentes. Só que Pedro foi mais atrevido e falou. Mas os outros também se esconderam, os outros também fugiram. É verdade que só Pedro é que o negou quando lhe foi perguntado: és tu um dos discípulos? Eu não o conheço. Mas, irmãos, afinal, quando Jesus, que tanto bem fez pela humanidade, qual foi a resposta dos habitantes daquela cidade? Crucificam-o. Qual foi a atitude dos irmãos de José? Queriam-no matar. Finalmente, por mediação, venderam-no. E já agora deixa-me acrescentar, e Jesus também não foi vendido? Por umas miseráveis moedas? E não há hoje pessoas que vendem Jesus facilmente? E vender, não estou a dizer que seja a troca de dinheiro. Pode ser a troca de fama. Quantas pessoas há, e eu já encontrei muitas neste caminhar de muitos anos a seguir Jesus, pessoas que receberam cura, pessoas que receberam salvação, pessoas que receberam benefícios da parte de Deus e depois abandonaram-no, deixaram-no, falaram mal dele, hoje não querem saber de Jesus para nada. Mas quando a sua vida estava encrencada, quando tinham graves problemas, então vieram a correr, a pedir ajuda, a pedir oração. Mas logo mais, quando o problema teve resolução, esqueceram-se de Jesus. Onde é que estavam aquelas pessoas que viram milagres como a ressurreição de Lázaro?
a ressurreição do filho da viúva de Naim, a alimentação de pães e peixes a uma multidão tremenda, os cegos, os coxos, a mulher, os endemoniados, oh, irmãos, tanto milagre, tanta maravilha. Onde estavam todas aquelas multidões? Crucificam. E naquela hora, José foi vendido por umas miseráveis moedas. Mas Judas também vendeu Jesus por umas miseráveis moedas. Então foi desprezado pelos seus irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome. Bendito o dia em que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Bendito o dia, meu irmão, minha irmã, quando você aceitou Jesus Cristo e o reconheceu como seu Senhor e Salvador e lhe disse: eu me rendo a ti, eu confesso na vida ou na morte que Cristo é tudo para mim. Aleluia. É por isso que Paulo podia dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Só Ele em nós é esperança. Só Ele em nós é paz. Só Ele em nós é alegria. Só Ele em nós é força. Aleluia. É por isso que vale a pena confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. 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 Ambos, quer José, quer Jesus, e Jesus, certamente muito antes do seu nascimento, já havia profecias a falar de que o Messias viria à terra trazer a salvação. Inclusive, aquela profecia de Isaías dizendo: o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. E tudo isto se fez realidade na pessoa de Jesus Cristo. Ainda hoje todos estes atributos nós encontramos-los na pessoa de Jesus. E José, ele profetizou acerca do seu futuro. É verdade, irmãos, que os seus irmãos não gostaram nada disto. E isto tem a ver com cultura também. Como é que os seus irmãos iam aceitar que o irmão menor tivesse tal preponderância, estivesse no centro, fosse alvo de vénia, de reconhecimento por parte daqueles que eram mais velhos do que ele, e pior, quando até disseram que o próprio pai, quando ele disse que o próprio pai o faria. Não era José que estava a falar pela sua boca, era o Espírito de Deus a falar por ele e através dele. Por isso, irmãos, deixai-me dar aqui mais um ensino nesta manhã. Eu não gosto nada do crente que diz: eu profetizo. Você não profetiza nada se Deus não profetizar através de si. É falsa essa expressão: eu profetizo. Você não profetiza nada. É Deus que profetiza através de nós. Deixemos de mentiras e deixemos de dizer coisas que não têm arraigo nas Sagradas Escrituras, irmãos. Eu não posso profetizar a menos que Deus me dê palavra para eu profetizar. Escute bem isto. Há crentes que dizem hoje: irmão, profetiza aí para o teu irmão que está ao teu lado. Mas és tu que mandas profetizar ou é Deus quem manda profetizar? Se és tu que profetizas, é falso. Se és tu que profetizas, vem de ti e não vem de Deus. Agora, quando tu tenhas que profetizar, profetiza, mas tem que vir de Deus. Amém? Amém? Cuidado, irmãos. Estamos mesmo nos últimos tempos. E há tanta falsidade, tanta mentira que se está a espalhar mesmo dentro das igrejas, que é abismal, porque está a dar o lugar ao homem e não o lugar a Deus. Quando eu estou a dizer: Pastor Carlos, profetiza aí ao Pastor Portugal, você só tem que dizer: Pastor Paulo, eu não profetizo por minha conta em risco, eu profetizo quando Deus me dê profecia. É assim ou não é? Irmão, irmã, você só profetiza quando Deus lhe dá a palavra.
Desculpa a profecia, não há um botão cá dentro e agora está, profetiza. Mas aqui somos macacos, somos papagaios, somos o quê? Você profetiza aquilo que Deus dê. Quando Deus dê, profetize. Quando Deus dê, profetize. Quando Deus dê, fale. Abra a sua boca quando Deus lhe dá a palavra. Mas cuidado, não acrescente nada. Cuidado, não tire nada. Dê apenas aquilo que receber da parte de Deus. Amém? Porque isso é que é bíblico. Porque quando eu digo assim diz o Senhor, eu tenho cuidado para não ser o Senhor Paulo Branco, para ser o Senhor Deus. Porque pode ser que seja uma parte do Senhor Paulo Branco e a outra pode ser do Senhor Deus, que é mais importante. Não, sempre do Senhor Deus. Porque Ele é que é grande no nosso meio. Ele é que é tudo no nosso meio. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja a majestade, a Ele seja o poder para todo sempre. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós apenas somos seus servos. E é nesta qualidade que queremos fazer o seu querer e a sua vontade. E devemos orar a cada dia. Faça-se em nós o teu querer e a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado em mim e através de mim. E José anunciou que tinha tido sonhos. E meus irmãos, os seus irmãos não entenderam nada. Mas sabe uma coisa? Há muita gente que não entende nada. Quando se fala dos últimos dias, as pessoas não entendem nada. Mas eu quero dizer-vos que aquilo que a Bíblia fala vai se cumprir. Os sinais estão-se a cumprir, vão se cumprir. Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Ele diz na sua santa palavra vai se cumprir. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor Jesus permanecerá. Sinais nos céus. Oh, irmãos, coisas terríveis vão acontecer nesta terra. Certamente. Mas o Senhor também arrebatará a sua igreja. Eu creio no arrebatamento. Eu creio na vinda de Jesus Cristo, que virá primeiramente ressuscitar os mortos em Cristo. E depois os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos gloriosos e subiremos ao encontro do Senhor. Aleluia. Esta é a verdade da igreja. E a igreja tem que estar preparada. E a igreja tem que estar preparada. Preparemo-nos, irmãos, para nos encontrarmos com Deus. A cada dia temos que estar preparados. A cada momento temos que estar preparados. Irmãos, quantas profecias foram ditas acerca de Jesus e cumpriram-se desde os mais pequenos pormenores, como o lugar do seu nascimento, a família do seu nascimento, o seu ministério. Tudo isso se cumpriu. Muita gente não entendeu, inclusive os seus discípulos, quando Jesus estava a falar da sua morte e da sua ressurreição, eles não entenderam nada disso, mas depois compreenderam. Lembram-se quando Jesus ressuscitou, alguns pensaram, afinal, naquilo que Ele tinha dito. Não nos tinha Ele dito estas coisas? Não nos tinha Ele avisado? Não tinha Ele profetizado acerca disto tudo que está a acontecer? Ó tardos e nécios de coração. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra de Deus. Tenham cuidado com a comichão de ouvidos, irmãos. Porque nos últimos dias haverá muita comichão de ouvido. Não deixe que a comichão de ouvido o impeça de você receber a palavra de Deus, que nos faz sábios para a vida eterna. Então, naquele momento não entenderam, foram muitos anos depois, quando eles se viram, José no meio, e eles todos de joelhos, à volta de José, entenderam aquilo que José tinha dito quando era bastante jovem, e aquilo que não entrava no seu entendimento, aquilo que naquele momento eles não compreenderam, e tardaram muitos anos a compreender, agora perante a realidade, compreenderam que Deus tinha usado José para falar de grandes verdades.
Meus irmãos, continuemos a dar valor à palavra de Deus. A palavra de Deus é fantástica, é tremenda. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é grande, é maravilhosa. A palavra de Deus é tudo aquilo que eu e você necessita para nos alimentarmos diariamente e permanecermos firmes e fiéis, sempre constantes e abundantes na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho em Deus não é vão. Aleluia. E sabe outra coisa? José foi buscar os seus irmãos que estão perdidos. Veja lá no versículo 15, 37, 15. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro os meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus nos procurou a nós. Apesar de José ter uns irmãos maus, uns irmãos que não gostavam dele, uns irmãos que zombavam dele, uns irmãos que tinham inveja dele, ele mesmo assim foi procurá-los, queria estar com eles. E meus irmãos, não fomos nós que procuramos Deus, foi Deus quem nos procurou a nós. Foi Jesus que veio ao nosso encontro. Foi Jesus que veio ao teu encontro e ao meu encontro, porque Ele deseja ter comunhão comigo e comunhão contigo, comunhão conosco. E nós somos privilegiados em ter comunhão com Deus. Aleluia. Então, este aspecto da vida de José, que foi procurar os seus irmãos, e a Bíblia diz que ele veio buscar o que se havia perdido. Aleluia. Jesus veio buscar. Jesus não veio buscar os perfeitos. Jesus não veio buscar os santos neste sentido. Isso é um aspecto diferente. Mas Ele veio buscar primeiramente pecadores. Claro que esses pecadores têm que reconhecer o seu pecado. Claro que esses pecadores têm que reconhecer que necessitam de salvação. Pedir perdão a Deus é uma verdade. Mas a Bíblia diz que não há um justo, nem sequer. Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os doentes espirituais. E um dia Ele me encontrou a mim, um dia Ele o encontrou a si, e Ele ainda hoje deseja encontrar-se com cada um daqueles que está perdido espiritualmente e que necessita de receber este amor, de receber esta paz, de receber esta salvação, esta saúde espiritual. Já falámos, não é, que ambos foram vendidos por um preço miserável, mas também ambos, quer José, quer Jesus, foram condenados injustamente. Nós conhecemos a história de José. José era um homem que moralmente era correto. A mulher de Potifar olhou para ele e viu nele aquilo que ela desejava e tentou. E todos nós somos tentados. Ninguém pode dizer eu nunca fui tentado ou eu não sou tentado. Todos somos tentados. Mas José fez uma coisa tremenda. Ele resistiu à tentação e fugiu. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Então, irmãos, José, é verdade que não refutou a calúnia da esposa de Potifar. Sabia que era inútil, ele estava numa condição inferior. Ou talvez, ainda era mais nobre, preferiu sofrer que semear desconfiança naquele casal. E uma coisa é certa, irmãos. Ele foi para a prisão. E Jesus foi caluniado. Inventaram todo o tipo de mentiras contra Jesus, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Havia um projeto da parte de Deus para esta humanidade, que o diabo em tudo tentou estragar. E sabem uma coisa? Ainda hoje,
há um projeto da parte de Deus para a igreja que o diabo está a tentar estragar. E sabe uma coisa? Não são os ataques de fora, são os ataques de dentro. Porque quando nós encontramos pregadores que já não pregam a palavra de Deus, pregadores que já não ensinam a palavra de Deus, pregadores que acrescentam coisas à palavra de Deus, o que é que estão a fazer? A tirar o alvo e o centro que é Jesus Cristo e a colocar-se eles no centro, que devia ser o único lugar onde Jesus deve permanecer, no centro de todas as coisas. E meus irmãos, é isto que nos deve nortear, que Jesus esteja sempre no centro de todas as coisas. E que tudo aquilo que fazemos e digamos tenha selo, autoridade nesta palavra. Qualquer coisa que seja fora desta palavra é anátema, é maldito. Por isso o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos e irmãs, guardemos a palavra de Deus nos nossos corações. Não permitamos que ideias, não permitamos que coisas, não permitamos que filosofias, não permitamos que nada, mas mesmo nada, nos desvie da sã palavra de Deus, irmãos. Não se deixe ir por lengas-lengas, não se deixe ir por vãs subtilezas. Porque nós temos que ser homens e mulheres de caráter. Nós temos que ser homens e mulheres de bom nome, de boa fama. Nós temos que ser imitadores da pessoa bendita de Jesus Cristo. Que me importa a mim e a você estarmos aqui a pregar e depois vivermos uma vida dissoluta, uma vida contra a palavra de Deus, não sermos homens de caráter, não sermos homens de palavra, mulheres de bom testemunho, homens de bom testemunho. De que nos serve isso, irmãos? Que Deus nos ajude a todos nós a verdadeiramente cumprir a palavra de Deus. Ambos, quer José, quer Jesus muito mais, foram reconhecidos como justos pelos seus inimigos. Lembram-se que o carcereiro atendeu muito bem José. E o centurião, que estava presente quando a morte de Jesus, disse: não vejo mal algum neste homem. Não vejo culpa alguma neste homem. Irmãos, tanto um como o outro sabiam que eles estavam ali inocentemente. E o nosso Jesus foi à cruz, não por aquilo que ele fez de mal, mas foi à cruz por aquilo que ele fez de bem às nossas almas. Foi à cruz por causa dos meus pecados e não dos seus pecados, porque ele nunca pecou. O que o levou à cruz foram os meus pecados, foram os teus pecados. E só por isto nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas, mais reconhecidas, mais gratas. E nesta manhã temos a oportunidade de dizer-lhe a Jesus: obrigado, meu Pai. Obrigado porque tu me amastes. Obrigado porque era eu que merecia esse castigo. Obrigado porque era eu que merecia, mas tu pagaste esse preço por mim, para que hoje e agora eu tenha a liberdade. Agradeça nesta manhã pela liberdade que tem em Jesus. Reconheça nesta manhã essa liberdade que você tem em Jesus. Reconheça e seja agradecido, seja agradecida. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Ambos, quer José, quer Jesus, anunciaram uma mensagem de vida, mas também anunciaram uma mensagem de morte. E eu quero ser mais explícito nisto que estou a dizer. Reparem que para o José, para o padeiro, ele deu uma palavra de... Lembram-se? De morte ou de vida?
Agora aqui há contradição, vamos lá ver como é que está a cultura bíblica. Para o padeiro foi quê? Morte. E para o copeiro? Vida. E o que é que a Bíblia diz? Que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Então há uma palavra para dois tipos de pessoas. Aqueles que querem ainda hoje são salvos. Aqueles que não querem são condenados. E está em nós aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor ou rejeitar. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Está em si, está em mim, em receber a palavra da vida. Aleluia. Outro aspecto interessante é que ambos foram exaltados. José passou por tudo aquilo. E é interessante, nós não temos tempo, o percurso, tínhamos que ler estes 3 capítulos, e eu peço que aqui em casa vocês leiam com atenção estes 3 capítulos. Irmãos, José começou bem, o menino mimado, tudo estava muito bem, até que a inveja nos seus irmãos, o percurso todo. Lançaram-no num poço, a ideia era matá-lo, foi num poço, depois foi vendido, e a coisa foi vendida, mercado de escravos, aí até aí tudo mal. Depois teve uma subidazinha, vai ser o criado na casa de Putin. A seguir vai outra vez para a prisão. Parece que tudo está bem, mas é abandonado. O copeiro, afinal, depois não intercedeu por ele. Vocês lembram? Não intercedeu. Mas quando Deus o levanta, oh meus irmãos, mas há uma coisa que eu vejo nele, nunca se enalteceu, nunca se vangloriou, nunca disse eu sou melhor do que ninguém, sempre reconheceu Deus na sua vida. E o verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus sabe a quem deve dar a glória. Não a nós, mas ao teu nome seja a glória, Senhor. Aleluia. Só o Senhor é digno. Diga comigo, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno, meus irmãos. A nossa alma, os nossos lábios não podem deixar de reconhecer e agradecer ao Deus da nossa salvação, ao Deus que tanto tem feito por nós, ao Deus que nos amou, aleluia, até enviar o seu Filho que foi até à morte e morte de cruz. Nós temos motivos mais que suficientes para agradecer a este Deus tão grande e tão maravilhoso que tanto. Não temos jamais palavras para lhe agradecer convenientemente por tanto amor que Ele tem tido e continua a ter por cada um de nós. Mas sejamos-lhe agradecidos, irmãos. E como é que nós podemos ser-lhe agradecidos? Obedecendo à sua palavra, vivendo de acordo com os seus ensinos, olhando a cada dia para Ele, autor e consumador da nossa fé. Outro aspecto importante que eu vejo em José foi ele em perdoar aos seus irmãos. Tanto mal que os seus irmãos lhe fizeram. E humanamente, irmãos, o que é que os seus irmãos mereciam? Alguém que vende o irmão menor, alguém que diz ao pai que o irmão morreu. Irmãos, todos nós diríamos, merecem também a mesma coisa, merecem a morte. Mas não foi isto que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu merecia a morte, eu merecia o castigo, mas Jesus pagou aquele preço que eu e você jamais poderíamos pagar. José, quando viu os seus irmãos, no primeiro momento, vocês sabem, os irmãos não o reconheceram. Tinham-se passado muitos anos.
José também tinha adaptado outra cultura, provavelmente nem tinha cabelo, era pior do que eu. Um egípcio rapava-se todo, não é? Não dava era lucro aos barbeiros e cabeleireiros, mas é outra coisa. Os irmãos que são aqui, olha, perdiam algum, porque ele rapava tudo. Depois a maneira de se vestir, a maneira de estar, claro que eles não compreenderam sequer que fosse o seu irmão, provavelmente até pintava os olhos, porque os egípcios tinham aquelas coisas, umas coisas raras, não é? Pronto, eu não vou agora falar aqui de culturas mais, qual que já estou a falar, mas não o conheceram. Mas José conheceu-os. E José provou-os. José provou-os. Vocês sabem que o Senhor nos prova todos os dias? O Senhor prova-nos. É muito fácil dizer, eu amo. Mas o amor não são apenas palavras que saem da nossa boca para fora. O amor transforma-se em ações. Quantas pessoas dizem à sua mulher, eu amo-te, és o amor da minha vida. E mulheres dizem, és o amor da minha vida. E logo a seguir estão a traí-lo com outro, com outra. Quantas pessoas há assim? Quantas pessoas, inclusive, vão para o casamento e já estão a trair aquilo que... Eu digo, era melhor nem casar. Era melhor nem casar. Porque o casamento é um pacto de aliança, é uma aliança. Irmãos, tenhamos cuidado, meus queridos. Não amemos de língua nem de palavra, mas de ações. E sabem uma coisa? José queria ver se eles ainda eram pessoas com ciúmes. E, inclusive, José mandou-lhes fazer algumas provas. E sabem que nós somos provados todos os dias? Eles foram lá comprar, ou seja, como Deus faz as coisas. Na terra de Canaã não havia na terra não havia comida, não havia alimentos. Eles tiveram que ir ao Egito comprar alimentos. Deus já tinha dado sabedoria, lembram-se todos disto, a José, para ter celeiros e comida guardada para muitos anos, 7 anos. Irmãos, tudo preparado. Deus é tremendo, irmãos. Deus não deixa as coisas assim ao acaso. O Deus que eu acredito não deixa as coisas ao acaso. O Deus que eu acredito tem o controle sobre todas as coisas. O seu Deus e o meu Deus têm o controle sobre todas as coisas. E agora aparecem lá. Não aparecem por acaso. Eu não acredito no acaso. Sabe porquê? Porque a tua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus. Cuidado crente, cuidado meu irmão. Quando você todas as semanas compra a revistinha, eu só sei do nome, já devo estar a desatualizar, agora deve haver muitas outras. Antes era a Maria, não sei se a Maria existe, se não existe. Eu não leio, não sei. Só às vezes quando vou a um consultório médico, às vezes quando começa a demorar muito tempo, ou um sítio qualquer, e a gente vê ali umas revistas, pega nelas, naquela coisa de ver o que é que há ali, e fica mais ou menos a saber o que é que há no mercado. Mas irmãos, há lá aquelas folhinhas, horóscopo. Conheça o seu futuro, saiba como é que vai a sua semana. E há crentes que olham para aquilo e dizem, deixa-me lá ver como é que vai a minha semaninha. E vão ler e diz, se amanhã não chover é porque vai fazer sol. É a grande verdade. Se não fores feliz hoje, serás infeliz. Se não te derem dinheiro, ficas com aquilo que tens. E há pessoas que gostam de guiar as suas vidas por aquilo. Mas sabe, a sua vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. A sua vida deve ser guiada por Deus e pela sua palavra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, podem se levantar os seus inimigos, mas Deus é aquele que nos guarda e nos protege. Deus é aquele que está conosco, aleluia. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, bem presente na angústia. Ele está conosco. Ele está conosco. Irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado em consultar coisas que não vêm de Deus. Você não precisa dessa porcaria. Você tem consigo o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem o controle sobre todas as coisas está conosco. Aquele que é Senhor e Rei está sobre nós.
Mas a falta de ensino em muitos lugares está a fazer com que as pessoas cada dia mais desconheçam a Bíblia, desconheçam a palavra de Deus e agarrem-se a coisas supérfluas, a coisas culturais, a coisas que não trazem esperança, não trazem benefício, não trazem conhecimento à mente do homem. Por isso, a cada dia nós precisamos mais da palavra de Deus. Agarre-se, meu irmão, minha irmã, à palavra de Deus. E antes de dar-se a conhecer aos seus irmãos, como eu já disse, José quis provar-lhes. Assim é Cristo conosco. O Senhor quer ver as nossas atitudes. O Senhor quer ver. Há muita gente que diz que ama a Deus, mas quando passam por provas e dificuldades, abandonam Deus. Há gente assim. Eu até à morte. No fundo, irmãos, Pedro fez isso. A diferença é que Pedro depois arrependeu-se e Deus dá-nos a oportunidade de arrepender-nos. Ainda bem, ainda bem. Mas, irmãos, cuidado, irmãos. Quando nós nos armamos em super espirituais, há gente que é muito super espiritual. Só pastor, eu... Não vais a nenhum lado. Eu necessito de Deus a cada dia na minha vida. A sua graça se aperfeiçoa na minha debilidade. Se não fosse a graça do Senhor, onde é que eu estaria? Onde é que tu estarias? Se não fosse a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Mas cuidado, irmãos, quando nós arrogantemente declaramos coisas que depois afinal não conseguimos cumprir. Por isso a Bíblia diz que melhor é cumprir que sacrificar. Melhor é obedecer que sacrificar. E há pessoas que fazem isto, fazem aquilo, fazem aquele outro, mas esquecem-se de obedecer à palavra de Deus. Há pessoas que até poderiam, mais do que qualquer um de nós, dar muito dinheiro. Mas o que importa é você dar muito dinheiro para a obra de Deus e depois você não cumprir com a palavra de Deus. Deus não se vende, Deus não está à venda. Mas sabe uma coisa, há igrejas que infelizmente o que estão a ensinar é o povo a isso. É o povo a fazer mercadoria de Deus. Se for 10 vezes à igreja seguidas, qualquer dia até lhe dão uma caderneta, se calhar até já, eu estou a dizer, não, uma cadernetinha com os carimbos, toma 10 vezes. 10 vezes tens assegurado o céu. Ou 2.500 vezes, o céu está garantido, está aqui. Não garante o homem, Deus não garante. Deus garante aquele que for fiel até à morte e herdará a coroa da vida. Deus é que garante, não é o homem. Mas, irmãos, eu fico tão triste quando às vezes parece que o homem tem desculpem, o homem em vez de depender de Deus está a depender de outros homens. Como se Deus tivesse condicionado a mim ou à igreja esta, ou à igreja aquela. Deus não está condicionado a ninguém. Ele continuará a ser Deus sobre todas as coisas. Ninguém pode condicionar. A igreja, infelizmente, a igreja católica romana, ela diz que é a única, exclusiva. Não, a igreja romana está enganada. O único é Jesus Cristo. A igreja evangélica, se disser isso, também está enganada. O único é Jesus Cristo. Ele é a principal pedra de esquina. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, e o fundamento continuará a ser Jesus, 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 Jesus. Ele é o fundamento. E só nele podemos crescer, só nele podemos edificar, para que a verdadeira igreja esteja edificada no único que é a pedra principal de esquina. E esse é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Esse é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aleluia. Aquele em quem há virtude. Aquele em quem há cura. Há poder. Há batismo com o Espírito Santo. Há bênção. Há solução. Há paz. Aleluia. Só nele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Há uma coisa que ele quis fazer, José, que os seus irmãos reconhecessem o seu pecado. E sabe uma coisa, Jesus não pode salvar se você não reconhecer o seu pecado. Mas eu dou umas esmolas. Não, reconheça o seu pecado.
Se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia! José estava à espera de ver uma atitude nos seus irmãos. E finalmente eles tiveram a atitude que José esperava deles. E Jesus quer ver de cada homem uma atitude correta. Aquele ladrão que estava na cruz, que a tradição diz que era o bom ladrão. Não temos bons ladrões e maus ladrões. Neste dia também, não vou calar-me, já ia fazer outra coisa. Vou calar-me agora, não vou fazer comentários. À navegação. Há por aí muito ladrão. Há os ladrões dos colarinhos brancos. Não sou eu, tenho colarinho branco, mas não quero ser ladrão de colarinho branco nem de azul. Mas, irmãos, é lamentável como há homens que podem roubar e outros, às vezes, por necessidade, são presos. Todos sabemos isto, injustiças na sociedade. Mas perante Deus, todo homem é pecador. E todo homem necessita do Salvador. E se tu queres ser salvo, tu tens que reconhecer que és pecador, como um dia eu reconheci que sou um pecador. E continuo a falhar. E a cada dia tenho que pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Para que Ele me ajude a continuar a caminhar com Ele. Fazendo o seu querer. Fazendo a sua vontade. Porque como a Bíblia diz, não há um justo, nem um sequer. Se não fosse a graça do Senhor a cada dia, o que seria de nós? Mas temos que nos arrepender verdadeiramente e não voltar a fazer. Que Deus nos ajude. Os irmãos sabem que foram provas difíceis. O seu irmão Benjamim, lembram-se disso? José soube que tinha um irmão mais novo. E ele disse assim, vamos lá ver se eles mudaram de atitude. Comigo quiseram me matar. Vamos ver agora o Benjamim, o que é que se passa? Será que eles mudaram durante a sua vida? E disseram-lhe, traz cá o Benjamim. E eles, isso não, o nosso pai ia sofrer muito, porque já tínhamos perdido um irmão. E Deus, e o Senhor é o melhor psicólogo. Eu não tenho nada contra os psicólogos, fiquem conscientes disto, não é? Nem contra os psiquiatras, não tenho nada contra nenhum técnico. Mas quero-vos dizer uma coisa, o problema do pecado, nenhum psicólogo, nem nenhum psiquiatra pode fazer alguma coisa com o ser humano. O problema do pecado, só Deus, só Deus, só Deus. Quantas pessoas vão ao psicólogo e não é enfermidade? Há enfermidade e há coisas que não são enfermidade. E uma coisa que é enfermidade, está o médico, está o psicólogo, está o psiquiatra para tratar. Apesar que Deus também trata. Mas, irmãos, quantas pessoas vão possuídas por demónios e o psicólogo diz, não sei o que é que faça. E depois o problema é que ainda vão para a bruxa, que é ainda pior. Depois vão para a outra e para a outra, para andar voltas. Quando Jesus diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você tem uma tensão dentro de si, se você vive com tensão permanente, creia que Jesus tem poder para o libertar. Jesus tem poder para lhe dar a paz. Jesus tem poder para lhe dar a alegria. Jesus tem prazer em dar-lhe a felicidade. Porque Ele morreu na cruz por nós, para nos dar aquilo que nós precisamos neste sentido. Claro que José quis provar a cobiça ao devolver-lhes o dinheiro. Vocês lembram-se? Eles pagaram a comida e José disse aos seus criados, não, agora ponham lá o dinheiro lá dentro. E mais, e ponham lá o meu copo real, o meu copo lá para dentro, de ouro. José disse, vamos lá ver como é que estão estes amiguinhos. Sabe uma coisa, a Bíblia diz que nós somos provados, que a nossa fé é provada. Mas é ou não é? É, e de que maneira? Às vezes a nossa fé é provada, porque a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, que para Deus o ouro não vale nada, mas a fé vale muito. Irmãos, porquê é que não vale nada? Porque Ele não precisa de ouro. Quem precisa do ouro é os homens. Deus não precisa do ouro, Ele não precisa da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa.
A obra precisa, mas ele não precisa, fiquem com atenção. E há gente que às vezes pensa que está a fazer um favor a Deus. Você, meu amigo, meu irmão, eu não faço favores a Deus. Deus fez tudo por mim. Aquilo que eu possa fazer por Ele não é nada perante aquilo que Ele já fez por mim. Por isso é que a Bíblia até diz que aquele que dá, que dê com alegria. Se você está a dar a oferta, diz, estes já me estão a mexer na carteira. Olha, não dê nada, porque o seu dinheiro não faz falta, a obra de Deus. Você nem vai ser abençoado por causa da sua atitude. Agora, quando nós damos com alegria, e damos de acordo com a maneira como Deus nos prosperou, e Deus está-nos a abençoar, e nós vamos dar para a obra do Senhor, Deus vai abençoar. Mas eu não compro Deus, nem podemos pregar dê 10 que vai receber 30, isso é mentira. Não acredito nisso. Não vai ser que se eu pregasse isso, depois entrava aí um com a retroescavadora a partir a igreja toda, como fez lá no sul. Não entra nessa. Dê porque quer dar. Aqui ninguém é obrigado a dar. E nós damos, não tínhamos nada disto se não fosse a generosidade dos irmãos. Não tínhamos as casas de oração, não tínhamos tanta coisa se não fosse a fidelidade do povo de Deus. Cuidado, a fidelidade do povo de Deus. E nós devemos ser fiéis. Materialmente também devemos ser fiéis. Devemos dar para a obra de Deus. Porque Deus prospera aqueles que dão sem intenção. Agora, se eu dou com intenção, não vou receber nada. Mas se eu dou com alegria para a obra de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer coisas grandes. Então, irmãos, quando eles repararam que estava lá o dinheiro, que estava lá o copo, ficaram cheios de medo. E agora? E agora? Mas era isto que José queria ver na vida deles. Que eles eram sérios, que eles eram honestos. E sabe o que é que Deus quer ver nas nossas vidas? Seriedade, honestidade, transparência, verdade. E há por aí tanto crente malandro. Há por aí tanto pastor malandro. Pastor malandro. Apóstolo malandríssimo. Mas é problema deles. Cada um de nós terá que dar contas a Deus. Cada um de nós terá que dar contas a Deus. E temos que dar contas, irmãos, de tudo. Tudo, tudo, tudo. E finalmente, José quis levar os seus irmãos para o lugar onde ele estava. E para onde é que Jesus nos quer levar? Quer nos levar para o lugar que Ele já foi preparar para ti e para mim. Para que onde Ele está, estejamos nós também. Então os irmãos estão a ver que encontramos na vida de José tantos aspectos tão importantes na realidade daquilo que Jesus tem feito por nós. E ainda há muita gente que diz que a Bíblia não é palavra de Deus. E a Bíblia está tão cheia, tão cheia, tão cheia de exemplos tremendos que nos mostram que não é um livro qualquer, mas é a palavra do Todo-Poderoso, que tem a finalidade de nos ensinar, de nos corrigir, de nos instruir, para que conheçamos a verdade que nos liberta, a verdade que permite que eu seja um ser livre. Tu fostes salvo para seres livre e não para seres escravo. O verdadeiro povo de Deus é aquele que é livre. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos-te pela tua salvação, agradecemos-te pelo teu perdão. Agradecemos-te pela tua provisão. Agradecemos-te pela tua misericórdia. Pai, conheces cada um dos meus irmãos nesta manhã. Conheces inclusive aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor. Aleluia. Enquanto a igreja está orando, eu gostava de nesta manhã fazer um convite. Se porventura no nosso meio está alguém que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador e neste dia quer entregar a sua vida a Ele, quer dizer-lhe, eu te necessito na minha vida, Senhor, vem ao meu coração. Então levanta a sua mão como sinal, eu quero orar a Deus por si. Há porventura alguém nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus?
Prezada visita, está ali uma senhora, que Deus a abençoe. Pode baixar a sua mão, que Deus a abençoe. Estamos na terra prontos a marchar, a batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé, a batalha pertence ao Senhor. Estamos na terra prontos para marchar, a batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Quando o inimigo vai contra ti, a batalha pertence ao Senhor. Luta, tem coragem, não há que temer, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. És bom, Deus. Quando o poder das trevas vem sobre ti, a batalha pertence ao Senhor. Estamos debaixo do poder de Deus, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Amém. A batalha pertence ao Senhor. 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 Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Amém. Deus seja louvado. Senhor, eu te louvo pela palavra ministrada esta manhã, pelos louvores aqui que foram entoados a Ti. Senhor amado, agora abençoa o Teu povo, derrama das Tuas ricas bênçãos, cumpre as promessas que a Tua palavra tem para a Tua igreja, Deus. Edifica-nos cada dia, Pai, na Tua palavra, que possamos cada dia, Deus, andar com a Tua palavra arraigada em nossos corações e viver por elas e depender delas. Senhor amado, também aviva a fé de cada um de nós. Possamos cada dia crer mais, Senhor amado, que Tu estás conosco. É uma promessa Tua que Tu não desampararia o Teu povo. E com certeza Tu tens nos amparado, Tu tens nos suprido, Tu tens nos socorrido, Pai. Tu és o nosso refúgio e não temos outro Deus a quem recorrer senão a Ti.
Então visita-nos esta semana de um modo muito especial, trazendo paz ao nosso coração, alegria e cumprindo promessas. Ó Deus, é o que eu te peço e já te agradeço, glorificando o teu nome através de Cristo Jesus. Amém. Vamos na graça do Senhor.